Então é um país que tem estados climáticos ali muito extremos, né? Então, com isso, no caso específico do furacão Milton, a gente viu todo um trabalho de gestão de riscos que aconteceu. Então, eles analisam, né, a magnitude que vai ser o evento climático, tá? E eles agem, se preparam para agir. Bom, pessoal, todos acompanharam recentemente, houve esse furacão lá nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida. E o que a gente quer trazer de informação para vocês sobre isso? A gente quer trazer como foi a gestão de risco feita pelo governo, pela população, nesse caso, né, do furacão. Então, qual é a diferença que eles fazem que aqui no Brasil a gente não faz? Então, lá nos Estados Unidos, se observou que eles possuem aquele período, né, de furacões, de problemas que acontecem climáticos durante o ano, principalmente ali na Flórida. Você tem outros locais que já é problema com neve, né, uma intensidade absurda de nevascas. Então é um país que tem estados climáticos ali muito extremos, né? Então, com isso, no caso específico do furacão Milton, a gente viu todo um trabalho de gestão de riscos que aconteceu. Então, eles analisam, né, a magnitude que vai ser o evento climático, tá? E eles agem, se preparam para agir. Que é o que a gente fala. A análise de risco é você avaliar a incerteza. Então, você tem o cenário que você vai enfrentar e as incertezas que podem acontecer. Então, com isso, eles se preparam, tá? Então, foi feito ali um trabalho enorme de análise de risco, gestão de risco, e vocês viram quantidade de caminhões de energia preparados, quantidade de voluntários, bombeiros, as pessoas se isolando, preparando suas casas com alimentação. Então, tudo isso o próprio governo prepara, empresas, né, privadas também se preparam e passam isso para a população. Então, por que a gente quer trazer isso agora para o Brasil? Que a gente analisando, né, matérias que saem durante esses 30 anos, não contando 2024 até 2023, o Brasil gastou praticamente 800 bilhões de reais em remediações de desastres climáticos, desastres ambientais. E isso aí você pode ter desastres hidrológicos, meteorológicos e climatológicos. Então uma fortuna foi gasta, né, 800 bilhões de reais nesse período para resolver ali esses desastres que aconteceram. E o que a gente traz dos Estados Unidos? É que no Brasil não há essa análise de risco, essa prevenção. A gente já falou num vídeo anterior sobre a seca na Amazônia. Todo ano acontece, Rio Madeira, Rio Amazonas, cada ano diminui mais os níveis históricos da água. Então isso tudo a gente, com uma boa análise de risco, feita corretamente, como lá fazem nos Estados Unidos, você se prepara para esses eventos, para essas incertezas, né? Que no Brasil a gente já está quase vendo que são certezas, né? Mas a gente já sabe o que vai estar acontecendo. Eles lá, já com essas informações, eles se preparam. Teriam mais mortes se eles não tivessem agido dessa forma, né? Com essa prevenção toda que aconteceu. Então, no Brasil, esses valores eles são investidos posteriormente ao evento, tá? A gente não vê um trabalho previamente acontecendo. Então, por exemplo, esses 800 bilhões gastos está fora 2024, que a gente teve eventos seríssimos. Um exemplo do Rio Grande do Sul, né?
que aconteceu, aquela enchente praticamente no estado todo foi abalado. E com essa informação do Rio Grande do Sul, a gente sabe que em 2024 só 19% do orçamento foi gasto, nós já estamos em outubro, foi gasto para prevenção e combate aos desastres. Então, a gente está falando 19% do tudo. Eu tinha que prevenir e combater a coisa que já aconteceu, um desastre que já tem acontecido. Então, 19% só. Então, você verifica que esse trabalho de gestão de risco, análise de risco, não é bem feito. E a gente traz também as empresas a responsabilidade, porque o governo, ele tem a parte dele, claro, mas nada impede dele já estar terceirizando essa responsabilidade. À medida que faz legislações, à medida que há a cobrança nas fiscalizações, o governo está terceirizando essa responsabilidade às indústrias. Então, quando a indústria, a empresa, ela também implanta políticas sustentáveis, atendem à legislação, implantam um sistema ISO em suas empresas e certificam, a tendência é cada vez mais esses níveis de desastre, catástrofe sendo menores, né? Porque a indústria ali que envia o efluente, que manda a emissão atmosférica, que gera os resíduos. Então, a gente tem uma responsabilidade também da iniciativa privada. Então, em comum acordo ali, o governo e as empresas precisam estar trabalhando de uma forma para esses eventos climáticos diminuírem e, quando acontecerem, serem da melhor forma mitigados, né, por uma gestão de risco feita corretamente. Então, Leonardo está aqui, o nosso consultor, mestre em gestão, vai trazer mais informações técnicas para esclarecer melhor esses assuntos para vocês. Vamos lá, Leonardo. Olá, mais uma vez agradeço a participação. Você colocou muito bem, pegando o exemplo do furacão Milton, aqui com a realidade brasileira, e não só do Brasil, do mundo, né? Estava olhando aqui um estudo da BDF, mais da metade da população mundial dos países não tem sistemas de prevenção e comunicação adequada de desastres, né? Acidentes climáticos. E isso já é uma realidade em todo mundo, né? Então, de fato, olhar como os Estados Unidos se preparou para esse, né, desastre do Milton foi fenomenal. As matrizes, né, que eles utilizavam, muito Boltai, análises, modelos matemáticos super modernos, você vê que eles acertaram com exatidão o caminho, né, do furacão Milton. Então, deu tempo de evacuar grandes cidades, né? O prejuízo aconteceu, né, em residências e locais que as pessoas não quiseram sair, né? A população não pode obrigar a pessoa a sair. Mas, na grande maioria, as pessoas saíram. Isso tem a ver com educação também. Então, o processo de comunicação a educação continuada, né? As pessoas precisam entender o risco na qual elas estão expostas quando um evento climático está por vir. No caso do Brasil, índices pluviométricos, né? Então já se sabia do nível que ia subir, da questão de chuvas no sul, por exemplo. Então já poderia ocorrer, né, uma comunicação prévia, né? Acontecer toda a mobilização, deslocamento, só que muitas famílias não tinham para onde ir e permaneciam onde estavam. Claro que tem a ver também com, foi mencionado aqui, né, a quantia que não foi gasta de prevenção desse desastre. Então, muitas cidades brasileiras, né, têm rios, muitas cidades possuem, né, a sua população morando próximo a rio e costa, e o que acontece com grandes chuvas, o nível do rio sobe e é o que aconteceu ali no sul, né? Então, tem que ter um trabalho mais profundo e preventivo, né, nessas encostas, né, para quando haja o problema, quem ficou, né, não ter esse estrago que aconteceu. Então, o Brasil está investindo mais, né, nessa questão de comunicação de acidentes. Precisamos investir mais em tecnologia para conseguir ter um tempo maior
E claro, né, isso funciona muito na ponta da linha, que são os municípios. Então, os municípios precisam estar integrados com o Estado, porque o problema acontece no município. Então, se eu não tenho uma defesa civil eficaz naquela região, eu não vou ter como proceder com essa comunicação. Envolver, são muitas partes interessadas, são as empresas, né, os moradores, o próprio governo. Então, precisa ter uma integração maior para que essa comunicação seja efetiva, né? Usando o excelente exemplo lá do furacão Milton, né? Já sabiam o que ia acontecer, né? Com uma certa antecedência. A própria NASA, né? Já enviava vídeo, né? Do furacão se aproximando e foi suficiente, né? Houve um deslocamento em massa, né? Fora os abrigos foram construídos. Então, o Brasil precisa avançar nessa questão. A própria ISO, como falamos em outros episódios aqui, foram 31 normas atualizadas, considerando que mudanças climáticas precisam sim ser consideradas dentro do contexto das organizações do mundo. Então, as empresas do Brasil não é mais uma utopia, é uma realidade. Ela precisa considerar no seu plano estratégico o impacto das alterações climáticas para o seu negócio. Como foi falado aqui, risco e incerteza, eu preciso mapear, por exemplo, uma empresa que fez há pouco tempo conosco, identificou os impactos das alterações climáticas no abastecimento marítimo de embarcações. Imagina o que isso vai impactar a alteração climática. Você tem aumento de onda, você tem a interrupção na produção, você precisa buscar outros portos, outras áreas de dock, outras áreas de tankagem. Então, quais são as alternativas para que a empresa consiga continuar produzindo mediante os impactos, né? Então, tudo atrapalha, desde a parte de colaboradores, as suas subcontratadas. Imagina a logística de fornecimento de materiais. Você quebra toda a logística, né, a cadeia de suprimentos, quando você tem uma alteração dessa que, por exemplo, interrompe fluxo de estradas, como que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, alternativas precisam ser levantadas através de uma análise de risco adequado. Isso então tem que ser considerado, é uma realidade. A ISO está aí, há uma exigência em todas as empresas certificadas. Já precisam constar tanto no plano estratégico como nas necessidades e expectativas de partes interessadas, como que esse impacto vai gerar na sua empresa, quais são as alternativas que você está utilizando, seja mudança de matéria-prima, seja mudança na cadeia de suprimento. Então, eu tenho que considerar, né? Imagina uma empresa que busca matéria-prima de um outro estado. Vai ter que ter uma alternativa. Caso haja uma interrupção no suprimento, vou buscar, né, matéria-prima de tal lugar. Então, preciso ter essas alternativas, considerando essas alterações climáticas como um fator que contribui drasticamente por uma suspensão do meu processo. Exatamente, pessoal. Então vocês veem que a própria ISO já tem essa preocupação, já veio essa alteração em mais de 30 normas certificadas, a exigência das empresas monitorarem os efeitos, os eventos climáticos, né, na organização, para a sua atividade. Quais os impactos que pode acontecer para a sua atividade. Então você vê que a gente começou com o furacão Milton, falamos sobre os desastres do Brasil, quanto que o Brasil já gastou nesses 30 anos, já trouxemos as normas ISO e a preocupação para a empresa privada que possuem essas certificações. Então, isso que a gente fala da corresponsabilidade, do governo estar passando, terceirizando esses problemas também para as empresas através de legislação, a empresa através de uma certificação ISO. Então, essas exigências são de todos nós, tá? Nós precisamos colaborar, cada um, para que esses eventos sejam mitigados, sejam menores do que vem acontecendo com essas magnitudes cada vez maiores. Cada ano é recorde em cima de recorde, mas um recorde negativo, né? Destruindo muita coisa, várias pessoas perdendo suas casas e o pior, perdendo suas vidas, né? Então, gostaríamos de agradecer, nos colocamos à disposição. Entrem lá no nosso site, tem nosso chat.
Vocês podem estar questionando, fazendo mais perguntas e muito obrigado.